O que é que hoje nós estamos celebrando? A primeira resposta é muito evidente. Estamos celebrando o dia da apresentação de Jesus no templo, a apresentação do Senhor. Mas, aprofundando mais ainda, o que é que significa esta festa? O que foi a apresentação de Jesus no templo? Por que São José e Nossa Senhora levaram Jesus e o apresentaram no templo? Para a gente entender o sentido deste gesto, nós precisamos voltar lá no Egito, quando o povo ainda vivia cativo, escravizado no Egito, e Deus então suscitou Moisés para libertar o povo, e o faraó começou a colocar resistência. E aí chega um ponto que Deus começa a enviar castigos, punições, para que o faraó deixasse o povo sair. Quando via uma punição, o faraó ficava com medo, permitia que o povo saísse. Quando passava a praga, ele voltava atrás. E assim foi a primeira praga, a segunda, a terceira, até que chegou a 10ª praga, a pior de todas, a morte de todos os filhos primogênitos, ou seja, a morte de todos os filhos mais velhos. E não só dos filhos, mas também dos animais. Uma grande tragédia em todo o Egito. Porém, na casa dos filhos de Israel, não houve morte. E por que não houve morte? Porque Deus falou com Moisés: você vai imolar um cordeiro, vai retirar o sangue desse cordeiro e vai passar nas portas das casas. O anjo exterminador vai passar. As casas marcadas com o sangue dessa casa, o anjo vai passar direto, não vai ferir ninguém de morte. E assim aconteceu, de modo que os filhos dos egípcios morreram e os filhos de Israel foram poupados. Pronto, terminou? Não. Deus disse mais a Moisés: porém, como esses filhos foram poupados da morte por mim, esses filhos me pertencem. E a partir de agora, todo filho primogênito será consagrado ao Senhor. É essa frase que São Lucas cita hoje no Evangelho, dizendo: levaram o menino para apresentá-lo, conforme diz a lei, todo filho primogênito será consagrado ao Senhor. Ou seja, um casal que tinha o primeiro filho, esse filho não podia ser do casal, tinha que entregar para Deus. Como também, quem tinha bois, ovelhas, o primeiro animal que nascia não era da família, tinha que entregar para Deus. Os animais eram oferecidos em sacrifício, conforme acontecia no Antigo Testamento. E os filhos eram oferecidos em sacrifícios? Não! Deus exatamente abominou, terminou com os sacrifícios humanos. Na lei de Deus, na religião do povo de Deus, não há sacrifício humano. Mas e os filhos? O que acontece com eles? Não podem mais voltar para casa? Tem que ficar no templo? Então Deus estabeleceu que os filhos tinham que ser resgatados. E como que era esse resgate? A família oferecia no lugar do filho um cordeiro, um gesto simbólico. Esse cordeiro era oferecido a Deus e o filho voltava para casa. E quando a família era pobre, não tinha um cordeiro, então oferecia um passarinho, 2 pombinhos, 2 rolinhas, pássaros simples, levavam e ofereciam no lugar da criança. O que é que São José e Nossa Senhora levam hoje do templo? 2 pombinhos. Jesus, o Filho de Deus, o Senhor de todas as coisas, foi trocado, foi resgatado por 2 pombinhos. Até onde chegou o amor de Deus por nós. Vejam como é importante celebrar essa festa. Jesus se submete a essa lei. Ele que é Deus, Senhor de todas as coisas, Ele que já pertence ao Pai. Mas Ele se submete e Ele é comutado, Ele é resgatado por 2 pombinhos. Em todas as crianças que foram oferecidas no templo, essa oferta era feita, o animal oferecido no lugar era sacrificado e a criança voltava para casa. E a vida continuava normalmente. A única criança que foi oferecida no templo, que foi apresentada ao Senhor, e a vida não foi mais a mesma, foi a de Jesus. Deus acolheu a oferta de Nossa Senhora. Ela levou o seu filho. Quem é que não conhece
esse canto, não é? Sobe a Jerusalém. Ó Virgem, oferente sem igual, vai, apresenta ao Pai. É isso que Nossa Senhora fez hoje. Ela levou o seu filho e o apresentou. E o que aconteceu? O Pai aceitou. O Pai aceitou a oferta de Nossa Senhora. E por isso, por mais que tenha oferecido os pombinhos no lugar de Jesus, essa criança oferecida hoje no templo, daqui a pouco, vamos na Semana Santa, vamos recordar que ele morreu. Morreu porque ele foi oferecido ao Pai. Por isso que o Santo Velho Simeão, depois de falar palavras muito bonitas e cheias de alegria, ele vira para Nossa Senhora e aí as palavras não são bonitas, aí as palavras não são cheias de alegria, mas cheias de mistério e de dor. Simeão fala para Nossa Senhora, esse menino vai ser um sinal de contradição. O que significa isso? Que diante de Jesus não existe neutralidade. Há muitas situações em que você pode optar por ficar neutro, não é? De não tomar um lado. E tem hora que é até bom, mas quando se trata de Jesus, não há neutralidade. Ele vai dizer depois, quem não estiver comigo, está contra mim. Jesus vem para ser esse divisor de águas. Por isso que a própria história é contada antes de Cristo e depois de Cristo, porque ele veio para mudar a história, para mudar a humanidade. E aí Simeão diz mais para Nossa Senhora, e aí fica a prova de que Deus aceitou a oferta que ela fez. Simeão fala para Nossa Senhora, um dia uma espada vai transpassar a tua alma. Não é cortar a mão de Nossa Senhora, não é ferir o corpo. Um dia a senhora vai sentir uma dor na alma, provocada por esse filho. Talvez lá no coração Nossa Senhora tenha tido um sobressalto e talvez tenha se perguntado, mas quando? E Simeão não respondeu. Onde? Simeão não respondeu. Como será isso? Também não houve resposta. A Virgem Maria passou toda a sua vida nessa expectativa. Um dia eu passarei por uma dor mortal. E esse dia foi o dia que no Calvário Jesus deu a sua vida por nós. E ela não voltou atrás. Por que ela não voltou atrás? Porque no dia de hoje ela tinha oferecido o seu filho ao Pai. Que nós aprendamos de Nossa Senhora a dar o nosso sim a Deus, mesmo não sabendo os detalhes, mesmo não sabendo o que nos aguarda, sabemos que Deus nos ama e que Ele cuida de nós e por isso nos abandonamos nas suas mãos. Mas, queridos irmãos e irmãs, creio que para a nossa vida prática, nós podemos olhar hoje mais para a figura deste que ficou assim conhecido. Se fosse escrito o Evangelho hoje, São Lucas ia ser processado, ia ter que chamar advogado aí para defender São Lucas, não é? Porque fala o velho Simeão, não pode falar assim porque ofende, mas naquele tempo não ofendia, e é de uma forma carinhosa que a gente fala o santo velho Simeão. Esse homem que pelo fato de ser um idoso, que pertencia ao povo do Antigo Testamento, representa todo o povo antigo que aguardava o Salvador. E esse homem era cheio do Espírito Santo, era um homem de Deus. E diz São Lucas que o Espírito Santo falou com Simeão e disse para ele, Simeão, você não vai morrer sem antes ver, contemplar o Salvador de Israel. Você não vai morrer sem ver o Salvador. E Simeão acreditou no que o Espírito Santo lhe disse. E ele vivia nessa expectativa, nessa esperança, de que um dia essa promessa se cumpriria, que ele poderia ver o Salvador da humanidade. E quando chegou no dia de hoje, o Espírito Santo falou de novo a Simeão. Simeão, vai ao templo, Simeão, dirija-se ao templo. Lá você vai ter uma grande surpresa. O Espírito Santo continua falando também a nós. Dirija-se à igreja, vá ao templo, vá à igreja, você precisa ir à igreja. Ele falou a nós, e nós ouvimos, e nós atendemos. Por isso estamos aqui, porque Deus nos chamou. Como é bonito quando nós temos essa convicção da importância de vir ao templo, da importância de vir à igreja, da importância de celebrar o nosso domingo. Vocês devem conhecer essa história dos primeiros cristãos que passaram por tantas perseguições
Em um dos momentos, o imperador romano proibiu as reuniões dos cristãos. E que dia que acontecia? No domingo. Ou seja, na prática, os cristãos ficaram proibidos de celebrar o domingo. Qual foi a resposta dos cristãos ao imperador? A resposta foi essa: sem o domingo nós não podemos viver. E por isso muitos foram martirizados, muitos morreram, porque não deixaram de celebrar o domingo. Guardemos para nós isso: sem o domingo nós não podemos viver. Sem a nossa missa dominical, a nossa semana é vazia, é sem graça no sentido mais profundo da palavra. Precisamos ter essa convicção da nossa missa dominical. Sem o domingo nós não podemos viver. Simeão, vai ao templo. O Espírito Santo continua dizendo para nós, para que nós também venhamos à presença de Deus. E Simeão, quando chega lá, se encontra com São José e Nossa Senhora. Quantas pessoas passaram por São José e por Nossa Senhora, e o que é que aquelas pessoas viram? Um casal como tantos outros, com uma criança no colo. Olha que menino bonito, mas só isso. Uma criança bonita e nada mais do que isso. Simeão não viu uma criança nos braços de Maria, ele viu o Salvador da humanidade. Simeão não viu simplesmente um bebê deitado no colo de Maria, ele viu uma luz capaz de iluminar o mundo inteiro. Foi o que ele falou: é luz para iluminar a todos os povos. Uma luz mais potente do que o próprio sol. E tendo Jesus nos braços, Simeão fez uma oração belíssima. Uma oração em que ele manifesta a Deus toda a sua gratidão. Ele diz para Deus: agora, Senhor, o Senhor pode deixar o teu servo partir em paz, porque os meus olhos viram a tua salvação. Dizendo, num português mais claro, o que Simeão falou para Deus? Senhor, eu agora já posso morrer, porque os meus olhos viram a tua salvação. A minha vida está completa, a minha vida tem sentido, a minha vida encontrou toda a sua razão de ser, porque eu me encontrei com aquele que é a meta da minha existência. Agora eu posso partir em paz, os meus olhos viram a vossa salvação. Queridos irmãos e irmãs, que Deus, através do Espírito Santo, conceda também a nós essa graça, que nossos olhos, sobretudo os olhos da fé, possam ver a salvação, possam reconhecer Jesus, que nós saibamos reconhecê-lo na sua palavra, mas sobretudo que nós sejamos capazes de reconhecê-lo na Eucaristia. Daqui a pouco o padre vai elevar a hóstia, que nós sejamos capazes de reconhecer Jesus. E para nos ajudar, lembro aqui uma história verdadeira, acontecida numa igreja. Uma família foi à missa com um filhinho pequeno, e os pais vieram comungar, e o filhinho veio junto. Aí o padre deu a comunhão para o pai, para a mãe, e a criança falou: eu quero esse pãozinho também. Aí o padre fez uma cruzinha na testa dele, igual tem costume de fazer também, né? Dar Jesus na testa para as crianças. O menino voltou para o lugar revoltado, falando para a mãe: eu quero aquele pãozinho, eu quero aquele pãozinho. Acabou a missa, a criança não sossegava, a mãe foi à sacristia pedir socorro ao padre. Falou: padre, o meu filho não para de falar que ele quer aquele pãozinho. O padre, se achando muito inteligente: deixa comigo, vem cá, menino. Foi lá na sacristia, lá tem o armário onde se guardam as hóstias não consagradas, que ainda não foram transubstanciadas. O padre pegou uma hóstia, que era ali um simples pãozinho de trigo, e entregou para o menino. Toma aqui, meu filho, você não queria? O menino virou para o padre e falou: essa não! Eu não quero essa, eu quero aquela que o Senhor usa no altar. E por que você quer aquela? Porque aquela brilha. Eu quero aquela porque essa não brilha e aquela brilha. Luz para iluminar as nações. A simplicidade daquela criança conseguiu reconhecer na hóstia consagrada uma luz que ninguém conseguia ver. Que nós tenhamos essa convicção, mesmo não vendo, porque é bem provável que Deus não vai nos dar essa graça agora, e é melhor deixar para vê-lo na eternidade, mesmo não vendo, mas que nós saibamos que essa hóstia brilha, porque nela está a luz do mundo. Não é um simples pão, é Jesus que vai estar ali, que nós saibamos reconhecê-lo,
que nós venhamos ao seu encontro, que abramos o nosso coração para que ele também possa dar sentido à nossa existência, como deu para Simeão, e que um dia, quando terminarmos a nossa vida, que cada um de nós também possa encerrar os nossos dias, fechar os olhos para essa terra e abrir os olhos para a eternidade, dizendo: Senhor, eu posso morrer em paz, porque os meus olhos viram, contemplaram a vossa salvação. Amém.